Vamos falar de aves invasoras, que é um tema que está um pouco na ordem do dia. Na verdade, a questão das espécies invasoras está na ordem do dia, não só em relação às aves, mas em relação a outro tipo de organismos, tanto plantas, répteis, peixes, mamíferos, insetos, por aí fora. O conceito de espécies invasoras é um conceito muito mal compreendido por uma grande parte da população, em parte por desconhecimento, porque há talvez informação insuficiente acerca deste assunto, mas é importante lembrar aqui que as espécies invasoras são uma das 5 principais causas de perda de biodiversidade a nível mundial. E, portanto, é importante nesta época atual em que tanto se fala de preservar a biodiversidade, é importante termos noção que as aves invasoras são um dos fatores adversos e, portanto, é essencial nós estarmos atentos e ver o que é que deve ser feito para, de alguma maneira, tentar que as aves invasoras não atuem como fator de perda de biodiversidade mais do que já atuam atualmente. Ora bem, então vamos dar início aos conteúdos. E para introduzir o tema, eu vou começar por explicar a diferença entre exóticas e invasoras, que é um aspecto essencial para se entender o conceito de invasoras. Então, aves exóticas são espécies de aves que não são autóctones, ou seja, não são nativas do nosso território, são espécies que apenas chegaram cá por meios não naturais. O que é que isto quer dizer? Chegaram cá por mão humana, com ajuda humana. Foram trazidas de outros países, de outras regiões. Isto é uma prática muito antiga de estar a transportar aves e outros animais para regiões diferentes daquelas onde ocorrem naturalmente. Ao longo dos séculos houve diferentes motivações para estar a transportar aves de umas regiões para outras, seja para caça, para fins venatórios, seja como fins ornamentais, que às vezes era por oferecer aos reis ou por oferecer a outras pessoas para decorarem os jardins, seja para cantarem em gaiolas, seja para consumo humano, seja até para funções de repovoamento. Por exemplo, no século XIX as sociedades de aclimatação levavam aves europeias para a África do Sul e para a Nova Zelândia para dar um ar assim um bocadinho mais de um sabor europeu. Enfim, ao longo dos séculos houve diferentes motivações. A verdade é que o ser humano foi e aliás continua a ser responsável por transportar organismos, incluindo aves, de umas regiões para outras, da Europa para outros continentes e de outros continentes para a Europa. Portanto, são aves que só chegaram cá com assistência. Em alguns casos, essas aves depois que foram trazidas para serem mantidas em cativeiro, em alguns casos foram libertadas intencionalmente, por exemplo, para serem caçadas, noutros casos fugiram dos espaços em que se encontravam e começaram a ocupar os espaços em liberdade. Portanto, uma ave exótica, resumindo, é uma ave que não é nativa do nosso território, isto no caso de Portugal, e que não ocorreria cá se não tivesse sido trazida deliberadamente para o nosso território. Agora, nem todas as exóticas são invasoras. Há muitas exóticas que não se tornam invasoras. Então, e o que são aves invasoras? Aves invasoras são espécies que começaram a reproduzir-se em liberdade e se começaram a expandir. Portanto, a população começou a crescer, a área de distribuição começou a alargar-se e começaram, de uma maneira ou de outra, a causar danos. Há várias definições acerca de aves invasoras, mas eu vou partilhar aqui uma. Espécie invasora, esta definição não diz só respeito a aves, diz respeito a qualquer organismo vivo. Espécie invasora é uma espécie exótica cuja introdução na natureza ou propagação num dado território ameaça ou tem um impacto adverso na diversidade biológica e nos serviços dos ecossistemas a ela associados ou tem outros impactos adversos. Portanto, isto é um aspecto essencial. Só as espécies exóticas é que se podem tornar invasoras. Há muita confusão sobre isto.
De vez em quando ouvimos pessoas a dizer que as cegonhas são invasoras, ou que as pegas azuis são invasoras, ou que as gaivotas são invasoras. Não é verdade, isto são espécies nativas. As espécies nativas não são invasoras. Podem causar certos danos, é verdade, mas não são invasoras. Só as exóticas é que se podem tornar invasoras, nomeadamente quando causam impactos adversos, seja na diversidade biológica, ou, como diz aqui, outros impactos que podem ser impactos de natureza económica. Esta definição é a que está no Decreto-Lei 92/2019, que é um decreto-lei muito relevante no que diz respeito a espécies invasoras. É um decreto-lei que qualquer pessoa que se interesse por este assunto deve, pronto, pelo menos referenciar. Eu chamo-lhe, enfim, de maneira algo informal, chamo a isto o decreto-lei das invasoras. Portanto, é o 92/2019, e este decreto-lei veio transpor para a ordem jurídica portuguesa uma regulamentação que já existe na União Europeia desde, salvo erro, 2013, para a contenção e a propagação das espécies invasoras. Portanto, a União Europeia em 2013 previu isto e em 2019 Portugal transpôs para a ordem jurídica. Peço desculpa, não é 2013, é 2014. É o regulamento, tem este número, do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Portanto, este decreto-lei, independentemente de outra legislação que existe, este decreto-lei é o que regula atualmente em Portugal tudo o que tem a ver com espécies invasoras. O decreto-lei é bastante longo, eu só vou partilhar aqui alguns excertos que me parecem relevantes. Um dos artigos que eu acho que é mais relevante é o artigo 16. E o artigo 16 diz, chamado Interdição de Espécies Invasoras, diz o seguinte: é interdita a detenção, cultivo, criação, comércio, introdução na natureza e repovoamento de espécimes, de espécies incluídas na lista nacional de espécies invasoras referida no artigo seguinte. Ou seja, este artigo em concreto proíbe libertar na natureza quaisquer espécies invasoras. E, além disso, proíbe criar em cativeiro. Dando um exemplo, eu já vou falar mais em concreto das espécies, mas pegando num exemplo conhecido, que é o ganso do Egito, que está listado como espécie invasora, isto significa que, além de ser proibido largar gansos do Egito na natureza, é proibido sequer tê-los em cativeiro e reproduzi-los, ou vendê-los. Portanto, tudo isso é proibido. As espécies invasoras não podem ser detidas. A lógica deste artigo é que, se estas espécies continuarem a ser detidas em cativeiro, há sempre o perigo de haver novas fugas e novas libertações, e, portanto, o problema tem que ser resolvido a montante, e para ser resolvido a montante é preciso interditar a sua detenção em cativeiro. A lista nacional de espécies invasoras, que está referida no artigo 17, vem depois num anexo ao decreto-lei. Tem uma série de organismos, tem centenas de espécies dos mais variados grupos de animais e plantas. No caso das aves, este decreto-lei lista 18 espécies, que são estas que aqui estão. Estão só os nomes científicos, mas eu já vou falar delas em detalhe. São 18 espécies que aqui estão, isto na versão de 2019. O decreto-lei é suposto ser revisto de 6 em 6 anos, portanto, em teoria deveria ser revisto em 2025, vamos ver se isto acontece ou não. São 18 espécies, sendo que dessas 18 há 5 que estão aí marcadas com um asterisco, que apenas são consideradas invasoras na região autónoma da Madeira, mas não no continente. Eu mais à frente já vou falar sobre isto em detalhe. Para já fica só esta referência. Temos então 18 espécies de aves, mas há 5 que só são na Madeira e há outras 13 que são em todo o território nacional. Antes de passar às espécies em concreto, gostava também de fazer um parênteses para referir uma outra categoria. Isto não tem a ver com aves invasoras, tem a ver com as categorias de espécies atribuídas pelo Comitê Português de Raridades da CPEA. O Comitê de Raridades categoriza as espécies de acordo com a sua situação no território nacional. A situação tem a ver com a ocorrência e a proveniência. Há várias categorias, uma delas é a categoria C. A categoria C diz respeito às espécies não nativas, portanto às espécies exóticas, que já estabeleceram populações autossustentáveis em liberdade. Ou seja, que já conseguem sobreviver em liberdade sem ajuda humana. São estas que aqui estão, que são 11. São 11 espécies atualmente. Portanto, nem todas as exóticas estão na categoria C, porque há exóticas que fogem, mas depois não se conseguem reproduzir em liberdade, e há espécies que se reproduzem em liberdade
que são estas que estão aqui. Estas que estão a preto são as que são invasoras. Depois há mais 4 que estão a cinzento, que o Comitê de Raridades já colocou na categoria C, portanto já tem populações autossustentáveis em liberdade, mas que o decreto-lei não reconhece como invasoras. São aquelas 4 que estão assim com a letra mais apagada. Portanto, como o decreto-lei não as reconhece como invasoras, eu não vou voltar a falar delas nesta sessão. Vou falar das que são invasoras, que são estas da categoria C, mais as outras que estão no decreto-lei. Portanto, as que têm um asterisco são as que são invasoras em Portugal, segundo o tal decreto-lei. As que têm 2 asteriscos são aquelas que no slide anterior estavam só com um asterisco, que são as que são invasoras apenas na região autónoma da Madeira. Bom, então agora vamos ver as espécies em concreto para perceber um bocadinho melhor a situação. E começo justamente por uma das aves que eu vinha a falar há pouco, que é o ganso do Egito. É uma ave da família dos anatídeos. Ele não é um ganso, apesar de ter este nome. É na verdade um pato. Ele é aparentado muito mais aos patos, aos tadornas, do que aos verdadeiros gansos. E é esta ave que aqui está ilustrada. Portanto, é uma ave relativamente grande, maior que um pato real. Identifica-se pela mancha ocular escura, aquela zona castanha ao redor do olho. As patas são rosadas e depois a asa é verde e com um grande painel branco que se vê tanto com a ave pousada como com a ave em voo. Portanto, tem estas manchas brancas grandes nas asas. O nome científico é Alopochon aegyptiaca. Aliás, Alopochon, Shen quer dizer ganso em grego e Alopos vem de raposa. Isto é talvez uma referência a este tom arruivado que existe nas asas. É como se pudesse traduzir por ganso raposino, é o que isto significa. Esta ave é nativa da África subsaariana, portanto é a região de origem, e foi introduzida na Europa no final do século XVIII, concretamente em Inglaterra, quando foram oferecidos alguns exemplares, penso que para umas coleções reais. E eles ficaram por lá durante 200 anos, até que no final do século XX, subitamente começaram a expandir-se e a reproduzir-se em liberdade. E a partir daí, a espécie começou a expandir-se de forma descontrolada. Este mapa é retirado do eBird, é um mapa que tem uns tons de violeta e os tons tem um gradiente de cores que está aqui explicado na escala à direita, é a frequência de listas completas em que a espécie foi registada. Portanto, o tom mais clarinho é de 0 a 2% de listas e depois vai aumentando por aqui acima. Como podem ver, em Portugal, já vou falar melhor da situação portuguesa, em Portugal e Espanha tem aqui já a presença numa série de retângulos, mas só nos primeiros 2 níveis. Mas quando vamos à Europa Central, já aparecem tons mais escuros e no leste de Inglaterra. Portanto, nós cá já temos bastantes gansos do Egito, e eu até já fiz umas sessões sobre isto, mas na Europa Central a situação é ainda mais grave do que cá. Aliás, a expansão deu-se a partir de Inglaterra e dos Países Baixos. Portanto, neste momento é um problema de conservação numa grande parte da Europa e a tendência é a espécie expandir-se cada vez mais. O problema com esta espécie é que é uma espécie agressiva que pode escorraçar as aves autóctones e pode inclusivamente usurpar os seus ninhos. Este mapa é do eBird só para a Península Ibérica, portanto aqui já vemos os pinos individuais com as localizações e o que nós vemos, os vermelhos têm apenas a ver com registros recentes na data em que o mapa foi tirado, não tem outro significado. Portanto, não interessa agora muita cor dos balões. O que nós podemos ver é que há aqui uma mancha enorme que apanha essencialmente o centro e o sul de Portugal, portanto aqui numa região que vai desde Lisboa até à Beira Baixa e apanha a maior parte do Alentejo, certas zonas do litoral norte, e depois isto estende-se pela Espanha, pela Extremadura, até à região de Madrid, e depois tem umas manchas também no norte da Catalunha e em parte da Andaluzia. E a tendência tem sido uma tendência de expansão. Há partes da Europa, da Espanha que ainda não tem, mas se a expansão continuar, esta espécie vai tender a ocupar uma área cada vez maior. Esta é uma foto que está no eBird, é uma foto da autoria do Jorge Safara, foi tirada junto à Albufeira de Alqueva, portanto no interior alentejano, na região do Alandroal, e isto era uma parte de um bando com cerca de 400 gansos do Egito.
Quem conhece a espécie dos jardins públicos, por exemplo, de Lisboa e do Porto, normalmente vê 2, 3, 4, 5 indivíduos, mas eles, a partir das populações urbanas, depois vão se expandindo para outras regiões e neste momento já estão a nidificar em grandes números no interior alentejano e vão sendo cada vez mais frequentes bandos desta dimensão. O máximo que eu vi no Alto Alentejo foi um bando de 360, na Albufeira do Caia, e sei que na zona de Badajoz já foi visto um bando com 800 ou 900. Portanto, a tendência é de expansão acelerada e que eu saiba até ao momento não existe qualquer plano nacional de contenção desta espécie. Existem alguns planos de âmbito local, sei que existem para certas regiões, mas eu tenho algumas reservas sobre a eficácia desses planos, dado que as aves são seres de elevada mobilidade e, portanto, as aves facilmente passam de uns concelhos para outros. Agora vamos falar de outra espécie, que é o pato de rabo alçado americano. Só me esqueci de dizer mais uma coisa, desculpem, vou voltar aqui ao ganso do Egito. Eu fiz já um webinário que está no canal YouTube do Aves de Portugal, chamado A Invasão dos Gansos do Egito, em que falo mais em detalhe acerca da situação desta espécie em Portugal. Hoje não me posso alongar muito, mas quem tiver interesse em saber mais sobre a situação desta espécie pode pesquisar no canal YouTube do Aves de Portugal e está lá a gravação com informação muito mais detalhada. O pato de rabo alçado americano é uma situação que, embora não nos tenha afetado muito em Portugal, a espécie está listada como invasora e, a nível europeu, é um dos casos mais graves em termos de conservação da natureza. E um exemplo bom do que uma espécie exótica invasora pode causar em termos de danos. Esta ave, portanto, é este pato que aqui está, isto é um macho, que é um pato assim, com a cabeça preta e branca e depois o dorso castanho, tem a cauda levantada, e o macho é castanho, o bico é azul, sem protuberância. Eu pus aqui sem protuberância porque o pato de rabo alçado europeu tem uma protuberância no bico. E a fêmea não é tão contrastada, é mais bege e o bico também não tem protuberância. Este pato tem a cauda então levantada, como é próprio das aves do género Oxiura, isto é o Oxiura jamaicensis, e nós temos uma espécie do mesmo género na Europa, que é o pato de rabo alçado europeu, que é o Oxiura leucocéfalo. Ora, este pato tem uma história curiosa. Ele é nativo da América do Norte, onde é muito abundante. Há lá cerca de 2 ou 3 milhões de indivíduos, portanto é uma espécie muito, muito comum. E nos anos 1950, aproximadamente, houve um indivíduo que resolveu trazer meia dúzia deles, não eram muitos, mas trouxe alguns indivíduos para a Inglaterra. E durante algum tempo eles estiveram lá num espaço fechado, numa quinta, e em determinada altura, penso que no início da década de 60, eu nunca consegui perceber muito bem se ele resolveu libertá-los ou se eles fugiram. O que é facto é que eles começaram a ocorrer em liberdade. E depois de ocorrerem em liberdade, eles começaram-se a reproduzir. Acontece que esta espécie no continente americano é migradora. Portanto, eles migram de norte para sul quando chega o outono. E, portanto, quando se viram em liberdade na Europa, começaram a migrar também, e muitos deles começaram a aparecer em Espanha. Em Espanha é onde ocorre o pato de rabo alçado europeu. E então começaram a hibridar. O pato de rabo alçado europeu é uma espécie rara e ameaçada. E como se não tivesse já ameaças resultantes da alteração do habitat, de repente viu-se confrontado com uma nova ameaça, que foi a presença do pato de rabo alçado americano, que, por ser bastante abundante, começou logo a hibridar. Aliás, os patos facilmente hibridam uns com os outros, espécies diferentes, e então o património genético do pato de rabo alçado europeu começou a ficar sob ameaça. Os espanhóis não acharam muita piada a esta situação e puseram em marcha um programa de controlo e começaram a abater os patos de rabo alçado americanos que havia em Espanha. E conseguiram mais ou menos conter a situação, mas a situação a nível europeu ainda não está completamente resolvida. Este é um mapa tirado do site da BirdLife. Temos aqui à esquerda a distribuição dos Estados Unidos, portanto, a amarelo a zona onde a espécie se reproduz, que é uma grande parte dos Estados Unidos e do Canadá, a verde onde está todo o ano e a azul a zona de invernada. Portanto, como podem ver, há aqui muitas populações migradoras que se reproduzem no Canadá, no norte dos Estados Unidos e depois migram para aqui para o Golfo do México. Isto é a situação no continente americano. Aqui na Europa eles foram introduzidos no Reino Unido, penso que foi na zona de Slimbridge, se não me engano, que é aqui no oeste,
e a partir depois de terem estabelecido em liberdade, começaram-se a espalhar e começaram a aparecer em França, em Espanha, na Holanda, na Alemanha. Há aqui umas manchas no norte da África que eu nunca consegui apurar muito bem se isto é um engano, porque creio que não existem populações atualmente no norte da África. De qualquer forma, em Espanha, como eu disse, houve um programa de abate e mais ou menos eles desapareceram. E em Inglaterra fizeram a mesma coisa, já restam muito poucos, meia dúzia ou assim, mas há outros países europeus em que ainda subsistem alguns. Porque depois esta situação de estar a erradicar, ainda que haja um plano europeu e que haja um programa LIFE em curso, aquilo depois esbarra nas legislações nacionais, isto tem que ser tudo transcrito para as legislações nacionais, e atualmente o país que tem ainda mais indivíduos desta espécie é a França, que tem para aí uns 200, entre liberdade e cativeiro, e eles estão a tentar resolver a questão e há um programa LIFE a decorrer. Portanto, a situação está mais ou menos contida, mas não está completamente resolvida. O objetivo é eliminar esta espécie completamente da Europa, porque isto foi por muito pouco que não causou um dano irreversível nas populações do pato de rabo alçado europeu. Portanto, é uma situação que neste momento está controlada, mas que não deve ser esquecida para termos noção que as espécies invasoras podem realmente causar danos sérios na diversidade biológica. Agora, deixamos os patos, vamos aos psitacídeos. E o mais conhecido em Portugal é o periquito de colar, que é o Psittacula craméria. É esta ave verde com o bico vermelho-rosado e com a cauda comprida. O macho tem um colar preto à volta do pescoço. Portanto, é uma ave relativamente fácil de identificar, bastante comum, muito barulhento, tem o um nome científico Psittacula craméria. Esta ave é nativa da África subsaariana e da parte sul da Ásia, nomeadamente da Índia. São subespécies diferentes, eu por acaso nunca consegui ter a certeza a que subespécie pertencem as aves que ocorrem em Portugal. Esta espécie foi introduzida no nosso país, penso que no final da década de 70 ou 80, pelo menos os primeiros registros datam dessa altura, e no final dos anos 90 já eram bastante comuns em Lisboa. E depois foram-se expandindo por outras cidades do país e, além disso, tem uma presença muito alargada na Europa. Este mapa também é do eBird, com os tais gradientes de rosado, e se nós olharmos para aqui, isto é da Península Ibérica, podemos ver que as manchas mais escuras correspondem, grosso modo, a grandes cidades, que é o ambiente em que esta espécie se dá melhor. Porquê? Porque eles gostam muito de árvores frondosas, muitas vezes árvores exóticas, com frutas, etc., e com cavidades onde eles constroem o ninho. Portanto, as principais manchas que nós vemos são em Lisboa, Porto, Sevilha, Málaga, Madrid, Valência, Barcelona, até em França, Toulouse e Montpellier. Portanto, há uma maior concentração em grandes cidades. Depois há registros dispersos em terras mais pequenas. E reparem, até aqui em Argel, no norte de África, na Argélia neste caso, existe também a presença desta espécie. A nível europeu, mostrando aquilo que se passa na Europa Central, vejam até os tons bastante escuros, o que mostram a espécie ser muito abundante em Paris, Bruxelas, Amsterdão, Haia, Colónia, Frankfurt e outras cidades aqui da Alemanha, e claro, Londres, assim como outras cidades de Inglaterra, mas as grandes capitais, é sobretudo das grandes capitais que esta espécie se tornou muito abundante. Em Londres, já que há tempos foi feito um censo, acho que havia 7.000, em Lisboa penso que também já passou os 1.000, ou anda perto disso. Pelo menos há uns anos tinham contado um dormitório no Campo Grande com mais de 600. A CEPEA recentemente também fez um censo em várias cidades portuguesas. Esta espécie tem-se estado a expandir, já colonizou de facto muitas cidades europeias e, portanto, atualmente está espalhada, peço desculpa, não queria passar ainda, está espalhada pela Europa e concretamente em Portugal. E eu já agora mostro-vos aqui, portanto, em Portugal a maior presença é em Lisboa, mas também há bastantes no Porto, em Coimbra, nas Caldas da Rainha e em menor número noutras cidades. Mas como eu vos disse há pouco, ele só está classificado como invasor na Madeira. Na Madeira vai havendo assim um ou outro registro no Funchal, não são números muito expressivos. No continente não está classificado como invasor. Porquê? É um mistério. Porque é no continente que eles estão a expandir.
Eu tenho uma teoria, mas não tenho provas de que seja este o motivo. A minha teoria é que, sendo esta espécie muito popular em cativeiro e havendo muitas mutações, se ela passar a ser considerada invasora no continente, automaticamente a sua criação em cativeiro passa a ser proibida. E, portanto, imagino que o facto de só ter sido classificada na Madeira possa ter a ver, é uma hipótese, possa ter a ver com o facto de não se querer, nesta fase, proibir a criação em cativeiro. Não sei se é isso que vai acontecer no futuro ou não, mas não encontro para já outra explicação para o facto de só ter sido considerado invasor na Madeira, onde a espécie que eu saiba não é, neste momento, um problema. Agora passamos para este passariforme, que é do tamanho de um estorninho, chamado mainade crista. O mainade crista é uma ave assim, vagamente parecida com o melro preto, talvez ligeiramente maior, mas só à primeira vista, porque tem várias coisas diferentes. Para começar, tem as patas claras, o melro tem as patas escuras, depois tem esta pequena popa, que é na base do bico. Tem o bico não é a cor de laranja como o do melro, é cor de marfim, e o olho é cor de laranja, enquanto o melro não tem a íris cor de laranja, tem o anel orbital cor de laranja e o olho é mais escuro. E depois, além disso, em voo, tem umas manchas brancas nas asas que se veem bastante bem. Elas aqui estão quase ocultas porque as asas estão fechadas. Tem uma pequena polpa. Esta ave, que é o Acridoteles cristatelus, é nativo da China e penso que de um ou dois países vizinhos. Ele foi introduzido em Portugal na década de 90. Os primeiros registros apareceram em 1998 na zona de Corroios, concelho do Seixal, e logo a seguir, no ano seguinte, na zona de São Julião da Barra, ali entre Oeiras e Cascais. E depois começaram-se a expandir. Eu também já fiz um webinário acerca desta espécie, que também está disponível no canal YouTube do Aves de Portugal. E aí eu apresento vários mapas detalhados sobre a forma como a distribuição evoluiu. Aqui apresento apenas dois que dão para ter uma noção. O de cima, isto são registros que estão no IBERT. O mapa de cima é de 2010, a zona de Corroios que eu falei fica mais ou menos aqui, portanto, na margem sul, um bocadinho entre Almada e o Seixal. A zona de São Julião da Barra é esta zona aqui. E, portanto, o mapa de 2010 mostra-nos este núcleo aqui entre Oeiras e Cascais. Já havia aqui uns registros em Lisboa, penso que era nos Jerónimos, onde eles começaram a edificar. E depois aqui na margem sul, entre Almada e o Barreiro, com registros dispersos noutros sítios. Avançamos para 2022 e o mapa já é uma mancha contínua, praticamente desde Cascais até Alcochete, desce por aqui abaixo até Sesimbra e Setúbal. É uma amálgama de registros, portanto isto já não são registros isolados, é uma mancha contínua. Para norte já se expandiu na direção de Vila Franca de Xira, Sintra, Mafra e Odivelas, e para leste já se expandiu em direção ao distrito de Santarém, aparecendo já aqui no estuário do Tejo, em Pancas, na Lesíria. Portanto, a espécie está a expandir-se em grande velocidade e neste momento já não me parece muito fácil conter isto. Também, tal como no caso das espécies anteriores, desconheço qualquer plano de contenção desta ave. Portanto, esta é a situação que temos atualmente. Agora, falamos do bico de lacre. O bico de lacre é uma das aves mais populares em gaiola. É uma ave muito pequena, muito mais pequena que um pardal, tem para aí uns 10 centímetros. É esta ave assim castanha, com o ventre avermelhado e com o bico vermelho vivo, cor de lacre, que lhe dá o nome, e com também uma máscara vermelha. O bico de lacre é mais uma ave nativa da África subsaariana, são muito comuns em África, e há muitas décadas que são uma espécie muito popular em gaiola, e sabe-se que eles terão sido introduzidos em Portugal na década de 1960, perto da Lagoa de Óbidos, que fica ali perto das Caldas da Rainha, no litoral centro. E a partir daí começaram-se a expandir em grande velocidade e no final da década de 80 já ocorriam do Minho ao Algarve. Isto é o Strilda astrilde. E atualmente já se expandiram, já não ocorrem só em Portugal, ocorrem também em Espanha. Está aqui o mapa, este já é a situação atual, portanto a Lagoa de Óbidos fica aqui, mais ou menos nesta zona do Zanho Rato, um bocadinho abaixo do P. Eles expandiram-se a partir da década de 60 para norte e para sul, e depois para o interior também. Portanto, como podem ver, no território nacional já estão praticamente por todo o país,
exceto aqui nas terras altas. Portanto, há aqui uma mancha da ausência aqui esta zona é a zona Serra da Estrela e serras vizinhas, também aqui algumas serras do distrito de Viseu e de Vila Real, como por exemplo, não há quase nas zonas altas do Gerês, Marão, serras aqui de Leomil e da Lapa, Montezinho, portanto, nas terras altas do interior norte e centro eles não ocorrem, porque eles acima dos 800, 900 metros já não aguentam, que já é uma zona de clima demasiado frio. Tirando isso, estão presentes por todo o país, por todo o litoral, que são as zonas baixas, pelo interior também alentejano e partes da Beira, pelo Algarve, e como podem ver também já entraram por Espanha adentro, quer na Andaluzia, quer na Extremadura, quer mais a norte. Nós também podemos ver que as principais manchas escuras estão então aqui, reconhecemos aqui o Val do Tejo, aqui o Val do Sado, o Mondego, e em Espanha aqui o Val do Guadiana, na zona de Badajoz. Portanto, isto são as manchas mais escuras. É tudo o que seja várzeas de rios, com caniço, com arrozais, com terrenos inundados, com valas, também aqui as marismas do Guadalquivir, portanto, é onde eles estão presentes. E provavelmente vão-se continuar a expandir para o interior. Esta espécie, tal como o periquito colar, só está considerada como invasora na Madeira e não no continente. Na Madeira há alguns registros, não muitos, eles também ocorrem nos Açores, mas no continente não estão classificados como invasores, continuam a ser populares em cativeiro, e eu presumo, mais uma vez uma suposição minha, presumo que seja pelos mesmos motivos, porque se eles forem considerados invasores, automaticamente, por força do artigo 16, passam a ser proibidos em cativeiro. Agora, temos aqui outra ave colorida, também de origem africana, que é o bispo de coroa amarela. O bispo é um nome que vem de uma tradução do nome inglês dessa espécie, que é bishop, portanto, isto em inglês é Yellow Crown Bishop. Isto devido à plumagem do macho, que é este que está aqui à esquerda. O macho que é o macho nupcial, porque esta espécie tem uma plumagem nupcial e uma plumagem não nupcial. A plumagem nupcial do macho é esta, que é preta, portanto, face preta e o ventre preto, que não se vê nesta foto, e depois por cima e na coroa é amarelo. Esta plumagem observa-se mais ou menos desde abril até outubro, e depois a fêmea e o macho não nupcial ficam com este aspecto que está aqui à direita, portanto assim com um aspecto mais creme, com uma lista supraciliar creme também, a coroa mais escura e aqui umas resquinhas e um bico espesso. Há pessoas que às vezes, por falta de conhecimento, fotografam esta ave e depois classificam a foto como sendo pardal francês, porque vão aos guias de campo, esta ave muitas vezes não está ilustrada nos guias de campo, e então a espécie mais parecida que encontram por ter o bico grosso e a sobrancelha creme é o pardal francês. Como é que isto se distingue do pardal francês? O pardal francês é maior, para começar, e além disso tem uma risca clara na coroa, no alto da cabeça, que o bispo de coroa amarela não tem. Portanto, é só aqui esta chamada de atenção para não se confundir. Portanto, a fêmea e o macho invernal, os machos a partir de outubro ficam iguais às fêmeas, são então castanhos e têm ali esta sobrancelha, portanto, esta lista supraciliar clara. O nome científico é Euplectes afer. Esta ave foi avistada pela primeira vez em Alcochete, numa zona úmida chamada Paúl da Barroca, que fica aqui um bocadinho a sul do estuário do Tejo, nos anos 1990, na década de 1990, penso que em 1994 ou perto disso, ou 95, e a partir daí começou-se a expandir em grande quantidade e atualmente já ocupa a maior parte da várzea do Tejo, desde Torres Novas ou entroncamento para sul até Lisboa, e também o afluente, o Sorraia, que está aqui. Portanto, isto é essencialmente ao longo dos rios. Nós temos aqui o Tejo, o Sorraia, aqui a várzea do Sado, e que se estende por alguns dos afluentes até aqui à Lagoa dos Patos, que fica entre Évora e Beja. Já existe uma população no Algarve, principalmente nos arrozais, e depois colonizaram também o litoral centro. Aparece aqui na zona de Leiria, principalmente nos arrozais do Lis, no Baixo Mondego, de Figueira da Foz, Coimbra, Figueira da Foz. O Lis está aqui, peço desculpa, isto aqui deve ser mais a zona da Lagoa de Óbidos. O Baixo Mondego, Ria de Aveiro, e há registros pelo litoral por aqui acima até ao Minho, como podem ver. E, entretanto, tal como com os bicos de lacre, também já se expandiu para a Espanha. Reconhecemos aqui claramente o Rio Guadiana, está aqui. Isto é, mais uma vez, é uma ave que se instala facilmente ao longo das várzeas onde haja arrozais, portanto, Badajoz, Mérida, por aqui acima, e depois também aqui outra concentração de registros no Baixo Guadalquivir. Esta zona corresponde ao Parque Nacional de Doñana, ali entre Sevilha e o Elva. Portanto, é a situação desta espécie que já colonizou então diversas zonas da península.
Outra ave da mesma família, dos pelocéideos, é o tecelão de cabeça preta, que é mais uma ave de origem, portanto, vinda da África subsaariana. Também é preto e amarelo, embora com um padrão diferente. O macho tem este capuz preto, o bico preto, é amarelo por cima. O macho nupcial, que tal como a espécie anterior, se observa grosso modo entre abril e outubro. A fêmea e o macho invernal têm assim este aspecto mais castanho, podemos dizer mais apardalado. Há aqui uma questão que tem a ver com a cor do olho, que eu nunca consegui esclarecer muito bem, mas tenho ideia que as fêmeas é que têm o olho claro e que os machos têm sempre o olho escuro, mesmo na plumagem invernal. Mas é um aspecto que eu, por acaso, gostava de esclarecer melhor um dia destes, não tenho a certeza. Portanto, o macho é amarelo com a cabeça preta, a fêmea e o macho invernal são castanhos, sendo que pelo menos a fêmea, penso na maioria das situações, tem o olho claro. O nome científico é Ploceus melanocéfalo. Ploceus é o nome dos tecelões, melanocéfalos significa cabeça preta, porque céfalos vem de cabeça, melanos vem de melas, que é preto em grego. Este tecelão também, tal como a espécie anterior, também apareceu nos anos 90 e também na zona de Alcochete, e já se expandiu. Ele não tem uma distribuição tão alargada como o bispo de coroa amarela, e eu penso que isso acontece porque este tecelão é um bocadinho mais seletivo no tipo de habitat. Não vai tão facilmente, por exemplo, aos restolhos de arroz como o bispo. Eles preferem paúis, zonas com caniço ou valas com caniço, e portanto tem uma distribuição um bocadinho mais restrita. Reparem que eles ocorrem no Vale do Tejo, mais ou menos entre Torres Novas e Lisboa, mas não ocorrem no Vale do Sado. E estão presentes no Algarve, mas depois no litoral centro há muito poucos registros. Há registros aqui pontuais na Barrinha dos Moris, isto aqui é o pulo da Tornada, perto das Caldas da Rainha, mas aqui no Mondego e no Lis praticamente não há. Portanto, uma distribuição mais restrita. Estão presentes nas marismas do Guadalquivir, mas não no Guadiana, aqui entre Mérida e Badajoz. Portanto, apesar de tudo, a sensação que eu tenho é que este tecelão expandiu-se, mas a situação está um bocadinho mais contida do que acontece com outras invasoras. De qualquer forma, a espécie está classificada como tal e, portanto, tal como as outras, necessita de ter um plano de ação. Bom, agora volto a partilhar convosco aqui a lista que eu apresentei há pouco. São 18 espécies, como eu disse, e eu já passei em revista as 7 que estão na categoria C, que são as tais que, segundo o Comitê de Raridades, já têm populações estabelecidas. Agora, ainda nos restam aqui mais 11 espécies e vamos rapidamente revê-las. E começo agora por outro psitacídeo, que é o periquito monge. O periquito monge é esta ave que aqui está, é também da ordem dos psittaciformes. É uma ave nativa da América do Sul, penso que, salvo erro, Brasil, Paraguai e mais um ou dois países vizinhos, que caracteriza-se por ter um peito assim acinzentado, os tons verdes por cima e uma cauda longa com as asas de um verde azulado. Ele já nidificou localmente e, embora não esteja ainda na categoria C, eu penso que poderá vir a estar brevemente, porque ele já tem uma população razoavelmente bem estabelecida no Porto. É onde existe a principal população desta espécie, é no Porto. Este psitacídeo é a única ave da sua família que constrói ninhos. Todos os outros psitacídeos nidificam em cavidades, mas o periquito monge constrói assim um ninho volumoso feito de ramos. E no Porto, para quem mora no Porto ou arredores, pode facilmente ver os ninhos desta espécie nas palmeiras do Passeio Alegre. Portanto, que é ali uma zona virada para o Rio Tejo, já bastante a oeste, e no Passeio Alegre costuma lá haver bastantes, e eu penso que a população do Porto já anda para aí pelos 30 indivíduos. É o Miopsita monachus. Em Lisboa, sei que já houve registros de nidificação na zona de Sete Rios, ao pé do Jardim Zoológico, e de vez em quando há observações esporádicas noutros locais. É certo que a população em Portugal não é ainda muito grande. Mais uma vez, ele só está classificado como invasora na Madeira, onde nem sequer sei se há registros. No continente não, se calhar devia, porque a nível europeu, e nomeadamente em Espanha, esta espécie já é um problema com uma dimensão considerável. E eu encontrei esta imagem na Wikipédia, que, salvo erro, foi obtida em Barcelona, e em Barcelona isto já está cheio de periquitos monge, portanto aparecem às dezenas e às centenas pelas ruas, noutras cidades espanholas também,
creio que em Madrid, em Málaga, em Sevilha, em Almeria e outras, já há várias cidades que têm problemas e até pelo que eu já li em algumas notícias de jornais espanhóis, em Espanha já se começaram a fazer programas de controle efetivo das populações destes psitacídeos. Embora não pelas razões, se calhar, que seriam as melhores razões, que era para proteger a biodiversidade, mas sim porque começou a haver muitas queixas dos moradores por causa do barulho que estas aves fazem. Portanto, ou seja, os motivos, se calhar, não seriam os motivos que justificariam a existência de planos de ação, foi apenas porque houve muita gente a queixar-se e houve vários municípios que avançaram com planos de controle. Eu li várias notícias sobre isso, não li ainda sobre os resultados que esses programas tiveram. De qualquer forma, fica aqui a informação que, pelo menos em Espanha, em algumas cidades, isto está a acontecer. Agora, outro papagaio é o papagaio do Senegal, também da ordem dos psittaciformes. É um papagaio com uma cauda curta, ao contrário dos anteriores, tem a cabeça cinzenta, o corpo alaranjado e as asas verdes. É uma ave nativa da África subsaariana, como aliás o nome sugere, é o Poicéphalus senegalus. Esta ave tem sido vista em Lisboa, em diversos jardins, talvez aquele que tem maior número de registros é o Parque Ben Saúde, que fica ali perto da Estrada da Luz, ali entre Benfica e Telheiras. Continua a haver registros de 1 ou 2 indivíduos, o máximo que foi visto em Lisboa até hoje foram 10. Continua a haver registros de indivíduos isolados, até houve registros já este ano de 2025, talvez porque os papagaios também podem viver muitos anos, portanto o número de indivíduos em liberdade possivelmente é reduzido, mas eles continuam a aparecer pela cidade. Uma vez, curiosamente, eu fui dar uma volta no estádio do Jamor, que também tem ali um parque público ali ao pé da Cruz Quebrada, e passa por mim um indivíduo com um papagaio destes ao ombro. Era um bicho que estava preso por uma corrente, portanto, era um bicho de cativeiro. E eu até meti conversa com o indivíduo, a perguntar se o papagaio era dele, ele disse-me que sim, e eu aí percebi que, de facto, há pessoas que têm esta espécie em cativeiro e presumivelmente terá sido dessas populações em cativeiro que apareceram estes indivíduos em liberdade que de vez em quando se vêem em Lisboa. Não são muitos, há registros noutras cidades espanholas também, de qualquer forma a espécie está classificada como invasora, mais uma vez na Madeira, e por isso também não quis deixar de referir aqui, embora neste caso esta espécie é muito pouco comum e é daquelas que eu diria que não há assim para já sinais de que se possa vir a tornar um problema. Portanto, já tiramos aqui mais 2 espécies que eu passei agora a cinzento. E agora, possivelmente já terão reparado que há aqui uma espécie que aparece aqui nesta lista um bocadinho assim, sem se perceber porque que é a rola turca, a Streptopellia decaoto. Ora, a Streptopellia decaoto é discutível sequer que seja uma ave exótica, portanto nem sequer seria elegível para estar como invasora. Mas como está na lista eu vou falar dela um bocadinho. A rola turca é uma espécie que hoje em dia está presente por todo o país, portanto quase toda a gente conhece, faz aquele seu canto trissilábico, pousa nas antenas e nos telhados. A rola turca é uma ave que veio dos Balcãs, e esta expansão está muito bem documentada, aliás veio da Turquia. Na Turquia elas ocorriam por volta de 1900. Sabe-se que a área de repartição original é da Índia, que é de onde esta espécie é originária. Não se sabe como é que elas chegaram à Turquia. Não se sabe se foram trazidas ou se chegaram naturalmente a partir da Índia. A Turquia já está a meio caminho para a Índia. Não há dados sobre isso. O que se sabe é que em 1900 elas ocorreram na Turquia e depois começaram-se a expandir pela Europa para Noroeste. Este mapa está em alemão, que foi o único que eu encontrei, mas a legenda acho que é mais ou menos autoexplicativa, vê-se aqui pelas cores. Portanto, em 1928 já estavam aqui nos Balcãs, vão-se expandir para Noroeste e por volta de 1950 já estavam aqui na Europa Central, nomeadamente na República Checa, que na altura era Checoslováquia, e na Alemanha. E a partir daqui expandiram-se para norte, para oeste, para leste e para sul. Portanto, elas primeiro saem da Turquia para noroeste e depois a partir daqui irradiam em todas as direções. Elas chegam a Portugal, presumivelmente vindas pelo norte de Espanha. Eu acho que elas entraram na Península Ibérica pelo norte, foram andando e depois o primeiro registro em Portugal é na cidade do Porto, em 1974. Está documentado numa nota que foi publicada pelo falecido professor Santos Júnior na revista Cianopica. E depois aparecem em Lisboa, penso que em 1978 ou 1980. Portanto, elas vêm por aqui mais ou menos pela costa, tanto que em França
eu acho que elas descem pela costa, norte de Espanha, Portugal, depois chegam a Lisboa, nos anos 80 já estão em Troia, nos anos 90 aparecem no Algarve e nos anos 90 já estão praticamente por todo o litoral, porque eu lembro-me que nos anos 90 já as via em Aveiro, na Figueira da Foz, em São Martinho do Porto, em vários locais da costa do Estoril, em Troia, etc. E praticamente só a partir do ano 2000 é que elas começam a colonizar o interior da península. Por exemplo, no Alto Alentejo, em 97, 98 ainda não havia, e é mais ou menos a partir de 2000 que elas começam a aparecer. Portanto, quer em Espanha, quer em Portugal, elas parece que colonizaram primeiro a costa atlântica e depois se expandiram para o resto da península. Portanto, a expansão a nível europeu está muito bem documentada e não há motivo para achar que isto é uma fuga de cativeiro e que é uma ave exótica, embora com esta ressalva não se sabe como é que ela chegou à Turquia. Agora, é mais uma espécie que só está classificada como invasora na região autónoma da Madeira. Eu acho essa situação um bocadinho estranha. A situação em 2021, segundo o mapa do IBIRD, é esta, portanto, com os tais gradientes de cores que podem ver aqui, vários retângulos com tons muito escuros, sobretudo no litoral. Elas são mais abundantes no litoral e nas terras baixas, como aqui no Alentejo, por exemplo, e no Algarve. Cores um bocadinho mais claras no interior norte e centro, porque à medida que subimos para as zonas mais elevadas, elas tornam-se menos abundantes e acima dos 900 metros praticamente não aparecem. E depois há aqui um pormenor curioso, reparem estes registros no meio do mar, até aqui às vezes longe da costa. Isto são registros em barcos, feitos por observadores de aves ou por outras pessoas, e eu acho que elas apanharam boleias de barcos e foi assim que chegaram à Madeira e aos Açores. Pelo menos até prova em contrário, é isto que eu continuo a achar, e portanto eu não tenho qualquer motivo nem pistas para acreditar que a espécie, nomeadamente na Madeira, onde está classificada como invasora, tenha chegado com auxílio humano. Eu acho que elas chegaram naturalmente, eventualmente com a ajuda de barcos, mas não uma introdução deliberada. Portanto, de qualquer forma, ela está listada como invasora e, portanto, acho que é importante olharmos para a informação para tentarmos compreender isto. Portanto, já tratámos aqui da rola turca, faltam-nos aqui 8 espécies e agora vou falar dos galináceos, ou seja, das duas perdizes que aqui estão, a Alectoris chucari e a Alectoris greca, e ainda da codorniz japonesa. E começo pelas perdizes. Ora, o que é que as perdizes estão aqui a fazer? As perdizes, como é sabido, são espécies, é uma espécie cinegética. Nós temos uma perdiz nativa em Portugal, que é a perdiz vermelha, a Alectoris rufa, e a perdiz vermelha, desde há muito tempo, eu nem sei precisar quando, que é alvo de repovoamentos. O que é que são repovoamentos? São libertações de indivíduos que são criados em cativeiro para depois serem caçados. Portanto, repovoamentos com fins cinegéticos, tal como acontece, por exemplo, com os fazões. E sabe-se, portanto, há outras perdizes na Europa do género Alectoris. Há esta Alectoris greca, que é a perdiz grega, que ocorre dos Alpes até aos Balcãs, sobretudo em zonas de montanha. É parecida com a nossa perdiz vermelha, mas uma das diferenças mais óbvias é que não tem aqui este shile, aquelas riscas pretas que ela tem aqui no peito. Depois a perdiz chocar, que tem assim uns tons mais creme, umas manchas creme aqui atrás do olho, ocorre no leste da Grécia, já quase na Turquia, e também na Turquia, no Médio Oriente, na ilha de Creta, que pertence à Grécia, e no Cáucaso. E depois a perdiz moura, que é a Alectoris bárbara, que tem assim este padrão diferente no pescoço, que é nativa do norte da África e que foi introduzida no Rochedo de Gibraltar, nas Ilhas Canárias e na Ilha da Sardenha, que fica no Mediterrâneo. Ora, o que acontece? Estas perdizes podem se cruzar facilmente com as perdizes, com as nossas perdizes. E, portanto, atualmente além de ser proibido introduzir estas perdizes da natureza, elas até são proibidas em cativeiro. Neste caso, já existem instrumentos legislativos mais antigos. Por exemplo, este Decreto-Lei de 1996 regulamenta a criação de caça em cativeiro e campos de treino de caça e tem este artigo 88, chamado Criação de Caça, em que aqui interessa ao ponto 2, que diz assim: é proibida a criação em cativeiro de perdizes que não sejam da espécie Alectoris rufa. Portanto, já em 96, há quase 30 anos, havia uma lei que proibia
em criar em cativeiro as outras alectórias que eu referi, precisamente para evitar que depois, por engano ou intencionalmente, fossem libertadas outras perdizes que pudessem contaminar o património genético das nossas alectórias rufa. Um parênteses para dizer que eu acho que esse património até já está um bocado alterado, porque a Alectóris rufa tem mais do que uma subespécie e eu nem sequer tenho a certeza se os indivíduos que têm sido libertados na natureza pertencem à mesma subespécie que ocorre cá. Enfim, é uma diferença a nível de subespécie. De qualquer forma, penso que em alguns casos já há essas misturas. Só para terminar aqui as perdizes. Portanto, esta é a lei de 96. Atualmente, estas duas perdizes, portanto, a Alectóris greca e a Chucar, e também um pouco a Bárbara, elas, por serem invasoras, continuam a ser... a Bárbara não é invasora, mas de qualquer forma há este decreto de 96. É proibido criar isto em cativeiro. Eu, por acaso, falei com pessoas que têm mais conhecimento de questões de caça e perguntei se alguma vez tinham conhecimento de terem sido introduzidas estas perdizes na natureza. O que me disseram foi que não. Portanto, das duas uma, ou isto aconteceu num passado mais remoto, ou então esta lei é mais preventiva para evitar que alguém comece a fazer criação destas espécies. Quanto às codornizes, e nomeadamente a codorniz japonesa, que é a Cotornix japonica, que é uma ave próxima da nossa Cotornix cotornix, que eu julgo que até já foi considerada subespécie no passado. Esta ave está classificada como invasora. Esta situação é um bocadinho estranha, porque, tanto quanto eu sei, aquelas codornizes que se criam aí em cativeiro e que depois, para consumo humano e que se vendem nos supermercados, são desta espécie, da Cotornix japonica. É o que eu julgo que acontece. Portanto, as codornizes que se vendem aí para comer não são Cotornix cotornix. Agora, a interrogação que eu tenho aqui, que eu não sei a resposta é, então, mas se esta espécie é criada para consumo humano, ela está a ser criada em cativeiro. Mas se ela é uma espécie invasora, ela não devia poder ser criada em cativeiro. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, ou não são Cotornix japónica, outra espécie qualquer que eu não sei qual é, ou então há aqui um conflito entre a atividade de criação de codornizes para consumo humano e aquilo que diz a legislação que diz que não se pode criar. Nunca fui muito bem esclarecer esta situação, é apenas uma dúvida que eu tenho. Também já ouvi comentários de que estas codornizes às vezes são libertadas em determinados treinos de caça, se calhar também não devia acontecer porque o decreto-lei não permite, mas, enfim, se isto realmente é verdade, isto também mostra que há aqui algumas falhas depois na aplicação deste decreto-lei, porque eventualmente haverá situações em que continua a haver, enfim, estas reproduções em cativeiro ao arrepio do que diz o tal decreto-lei. Faltam-nos aqui apenas 5 espécies, isto são tudo espécies que ou não ocorrem em Portugal ou só ocorrem esporadicamente, portanto estas vou passar em revista muito mais rapidamente, são mais curiosidades que outra coisa. A primeira é a ibis sagrada, que é uma ave da família da nossa ibis preta, é da família dos Treschiornithidae, que é onde estão os colhereiros também. É uma ave preta e branca, fácil de identificar, portanto, a branca com estas orlas pretas nas asas e uma cabeça preta e um longo bico curvo, e em voo é assim muito branco. Esta ave, eu já vi em Portugal 2 ou 3 vezes, indivíduos isolados. Vi uma vez no Algarve e outra vez, penso que no Alentejo, e há registros esporádicos em diversos locais do país. Há um caso particularmente curioso, portanto, o nome científico é este, Treschiornis etiópicos. Há um caso particularmente curioso que se passou na região do Mondego. Há uma série de anos, penso que por volta de 1998, estou a citar de memória, houve 3 indivíduos que fugiram de um parque zoológico em Montemoro Velho e que depois reproduziram-se em liberdade, 2 deles, e nasceram mais 3 crias e às tantas andavam um bando de 6, que depois, entretanto, desapareceram da zona. É o único caso que eu conheço de reprodução em liberdade no nosso país. De resto, vão aparecendo muito esporadicamente indivíduos isolados aí nos arroçais e noutros sítios parecidos. Mas, noutros países europeus, a situação é mais complicada. E este artigo, isto é uma foto de um artigo que saiu há uns anos na Birding World, e é um artigo que se refere à situação em França. Em França há umas centenas de indivíduos
e há aqui umas colónias, e neste caso é no estuário do Loire, portanto, que é na costa ocidental. Vejam bem a quantidade de indivíduos que por aqui andam, e esta imagem que está no mesmo artigo mostra vários indivíduos alimentarem-se nos contentores que estavam nas traseiras de um restaurante McDonald's. Portanto, é um exemplo de uma espécie introduzida que se tem estado a reproduzir e que consegue tirar partido das atividades humanas. Penso que estão a fazer alguns programas de controlo. Esta espécie também tem uma pequena população no norte de Itália, que penso que também está a ser alvo de programas de controlo. Em Portugal, como disse, tirando um caso de reprodução isolado, atualmente não parece ser um problema. Eu presumo que esteja na lista de espécies invasoras mais como medida preventiva do que por ter havido problemas, porque há espécies que dão problemas noutros países da Europa e, portanto, acabam por ser incluídas também. O Mainá indiano é um parente próximo do nosso Mainá de crista, que é o Acridoteres cristatelus. Este é o Acridoteres tristis, que é, como o nome indica, nativo da Índia, mas também de alguns países vizinhos ali da Indochina e até de certas zonas da China. Em Portugal há registros esporádicos desta ave, e acho que até já houve 1 ou 2 casos de reprodução, salvo erro, em Lisboa, perto do Terreiro do Paço, e pontualmente noutro sítio. Mas os registros de Mainá indiana em Portugal são muito esporádicos. Para já não tem sido um problema. No entanto, acho que é boa ideia estar na lista de espécies invasoras, porque esta espécie pode ser uma invasora temível. E esperemos que nunca tenhamos que lidar com isto. Esta ave está aqui a área de distribuição, portanto, como eu disse, Índia, Indochina, mais uns países aqui à volta, aqui da Ásia Central e do Sul, desde o Cazaquistão até à Malásia. E depois a cor de laranja, vemos as zonas onde já foi introduzida na África do Sul, Madagascar, vários países do Médio Oriente, desde Israel até os Emirados, Austrália, Nova Zelândia, várias ilhas do Pacífico, Flórida e outros que se calhar por serem pequeninos não estão aqui representados, e tanto quanto eu sei, o primeiro sítio onde foi introduzida foi no Havaí. O Havaí, que fica aqui no meio do Pacífico, e foi introduzida, penso que até já no final do século XIX. O objetivo era controlar determinados insetos, portanto era para controlar pragas de insetos. É certo que nessa altura havia muito desconhecimento sobre o funcionamento e o fenómeno das espécies invasoras, mas esta espécie que foi introduzida no Havaí para controlar pragas de insetos tornou-se ela própria uma invasora, e agora no Havaí é extremamente abundante. Aliás, o Havaí é um dos sítios do planeta com mais problemas de aves invasoras, e eu já posso referir, até por curiosidade, que já por diversas vezes que vou consultar listas de aves no eBird, no Havaí, e as aves que são observadas é tudo exóticas. Vê-se uma pessoa meteu lá uma lista de 20 espécies, está tudo com o asterisco a dizer exóticas. E no Havaí muitas listas são assim, tem mais espécies introduzidas do que espécies nativas. O Havaí é uma zona que, em termos de conservação da natureza, seja com aves e seja com outros organismos, é uma zona que tem uma série de problemas identificados, e algumas espécies infelizmente já se extinguiram. Portanto, o Mainá indiano, como podem ver, tem uma área de estas manchas da cor de laranja bastante vastas. Eu, quando estive na África do Sul, aqui na zona de Joanesburgo, reparei que se via por lá muitos. Noutras zonas do planeta acontece o mesmo. Para já na Europa não parece ser um problema, mas se por acaso um dia viermos a ter, é bom que se tomem logo medidas para evitar que haja também aqui uma expansão descontrolada. A gralha indiana, que é um corvídeo também vindo da Índia, que é o Corvus splendens, que eu saiba não tem registros em Portugal, mas há uns anos houve um problema num porto da Holanda, acho que foi em Hoek van Holland, em que houve um conjunto de indivíduos que chegaram de barco, porque às vezes há aves que chegam a outros países, não é transportadas em gaiolas, mas vêm à boleia de barcos, e depois começaram-se a reproduzir lá nesse porto holandês, e como esta espécie já foi introduzida noutros territórios do mundo, eu penso que houve um programa de controle para evitar que ela se espalhasse, e acho que a população foi contida. O bulbul de ventre vermelho é outra espécie de origem asiática, o Pycnonotus caffer, é da família Pycnonotidae. Já foi introduzido em diferentes regiões do planeta, foi introduzido nas Canárias, particularmente na ilha de Fuerteventura, onde é atualmente bastante abundante, e penso que seja por esse motivo também que está listado como invasor, porque no caso desta espécie também desconheço registros em Portugal, apesar de estar no decreto-lei. Finalmente, e esta é a última espécie, temos o Quelea de bico vermelho,
o que ela é de bico vermelho, que é este pequeno passariforme da família dos estrelídeos, que o macho tem aqui esta máscara escura e o bico vermelho. Isto, em alguns artigos, é referido como Africa's Pest Bird, portanto, é a ave peste da África subsaariana, que é onde ele é nativo, porque chega a haver bandos de milhões de indivíduos que podem dizimar culturas inteiras, apesar da espécie ser nativa. Eu penso que na Europa atualmente não existem populações introduzidas. Em Portugal, há uns anos, por volta do ano 2000, chegou a haver avistamentos de bandos de 10 ou 20 indivíduos na Lesíria de Vila Franca de Xira. Portanto, andaram por lá uns quantos durante algum tempo, mas essa população depois desapareceu. Desconheço se houve intervenção ou não. Eu só vi uma vez num dormitório de pardais no estuário do Sado, também já no final da década de 90. De resto, não tenho conhecimento de observações em Portugal. É mais um caso em que a inclusão na lista de invasoras é provavelmente preventiva. Isto foi, no fundo, o resumo da situação atual das espécies invasoras em Portugal. Como eu disse no início, a presença de espécies invasoras é uma das cinco principais causas da perda de biodiversidade a nível mundial e, portanto, é um problema que eu acho que deve ser acompanhado com atenção. A responsabilidade disto está sob a alçada do ICNF, que é quem tem a incumbência, segundo o tal decreto-lei, de ir acompanhando a expansão das espécies invasoras e de preparar os planos de ação, seja para aves invasoras, seja para outros organismos, portanto, para todas as espécies invasoras. Pela minha parte, vou tentando continuar a acompanhar este assunto, que é um assunto que eu acho que é importante nós percebermos, para, pelo menos, enfim, depois ajudar a identificar a melhor forma de lidar com este problema. Obrigado pela vossa atenção. Fico agora à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.